Sou Francisca Mendes, 32 anos, 3 meses em coma, e acordei em um quarto de hospital, vazio com um bilhete de 2 palavras do meu pai bilionário. Paramos de pagar. As máquinas que me mantinham viva haviam sido financiadas por estranhos enquanto minha família, avaliada em 15 bilhões de dólares, celebrava sua liberdade da filha que havia secretamente construído 40% do império deles. Minha madrasta já havia dividido meus pertences. Meu meio-irmão havia reivindicado meu escritório. Meu pai havia assinado papéis me declarando mentalmente incapaz. Eles pensaram que um acidente de carro havia resolvido o problema de 15 anos da filha indesejada que sabia demais, trabalhava demais e os lembrava da mulher brilhante que tentaram apagar. O que eles não sabiam era que minha mãe havia me deixado mais do que memórias. Ela me deixou as provas, o poder e a munição legal para expor cada mentira sobre a qual construíram sua fortuna. Antes de mergulharmos em como transformei o abandono deles em sua queda, por favor, curta e se inscreva, mas apenas se você realmente se conectar com esta história. Adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são no seu canto do mundo. Esta é a história de como a pior traição da minha vida se tornou o erro mais caro deles. A primeira coisa que notei não foi a dor, foi o silêncio. Quartos de hospital nunca são verdadeiramente silenciosos. Sempre há o bip constante dos monitores, o arrastar dos enfermeiros no corredor, o murmúrio distante de visitantes. Mas quando a consciência voltou ao meu corpo naquela manhã de outubro, o silêncio parecia deliberado, pessoal. Meus olhos lutavam para focar nas placas brancas do teto. Hospital das Clínicas. Reconheci o padrão dos últimos dias de minha mãe aqui há 15 anos. Naquela época, nosso quarto estava cheio de flores, cartões e turnos rotativos de familiares. Roberto havia até contratado uma enfermeira particular para garantir que ela nunca estivesse sozinha. Agora, um único pedaço de papel dobrado estava na mesa de cabeceira onde deveria haver flores. Senhorita Mendes. Uma enfermeira apareceu na porta, seus olhos se arregalando. Você está acordada. Preciso ligar para a doutora Martinez imediatamente. Quanto tempo? Minha voz saiu rouca. 3 meses, senhorita Mendes. Você esteve em coma por 3 meses. Ela hesitou na porta. Sinto muito, mas preciso perguntar. Há alguém que devemos ligar? Seu contato de emergência? Meu pai, Roberto Mendes. O rosto dela mudou desconfortavelmente. Foi ele quem deixou o bilhete. 2 semanas atrás, ele veio pessoalmente para assinar os papéis. Disse que a família não cobriria mais suas despesas médicas. Peguei o papel com dedos trêmulos. A caligrafia de Roberto era tão precisa quanto seus contratos comerciais. Paramos de pagar. Boa sorte, R.M. Em 3 meses, nenhum membro da minha família havia visitado. Nem Roberto. Nem minha madrasta, Valéria. Nem mesmo Diego, o meio-irmão que ajudei a passar pela FGV. A enfermeira tocou meu ombro gentilmente. Há alguém aqui para vê-la, no entanto. Ele está esperando no saguão todos os dias há 2 semanas. Marcos Silva entrou como se estivesse entrando em uma sala de reuniões, não em um quarto de hospital. Aos 45 anos, o ex-conselheiro jurídico da minha mãe ainda se portava com a autoridade silenciosa que deixava CEOs da Fortune 500 nervosos. Atrás dele seguia um homem que não reconheci, alto, de cabelos prateados, usando um terno que provavelmente custava mais do que o carro da maioria das pessoas. Francisca? A máscara profissional de Marcos escorregou por apenas um momento, revelando alívio genuíno. Graças a Deus você está acordada. Marcos, o que você está fazendo aqui? Protegendo seus interesses como prometia a sua mãe que faria. Ele colocou sua pasta na cadeira do visitante. Este é Tiago Henrique. Você pode não se lembrar dele, mas ele se lembra de você. O estranho deu um passo à frente. CEO do Banco Safra. Você tem nos aconselhado remotamente há 5 anos, embora sua família nunca soube. Minha cabeça estava girando ainda nebulosa do coma. Não entendo. Roberto parou de pagar minhas contas médicas. Por que vocês estão... Porque seu pai acabou de cometer o erro mais caro de sua vida? Marcos interrompeu. Um sorriso sombrio brincando em seus lábios. Ele esqueceu quem realmente possui a maioria do fundo fiduciário de sua mãe. E mais importante, ele esqueceu o que acontece quando alguém abandona um beneficiário durante uma emergência médica. Tiago Henrique puxou seu telefone. A reunião do conselho é em 72 horas. Seu pai planeja anunciar uma reestruturação familiar completa, essencialmente te excluindo de tudo. Ele está dizendo aos investidores que você é mentalmente incompetente devido ao acidente. Mas há algo que Roberto não sabe. Marcos abriu sua pasta, revelando uma pasta grossa marcada com o nome de solteira da minha mãe, Helena Santos. Sua mãe não apenas te deixou dinheiro, Francisca. Ela te deixou um plano de sucessão totalmente executado. Um que foi ativado no
Momento em que seu pai assinou aqueles papéis te abandonando. Que tipo de plano de sucessão? O sorriso de Marcos se alargou. O tipo que está prestes a fazer de você a pessoa mais poderosa naquela sala de reuniões. 15 anos. Foi quanto tempo fui o fantasma da família. Visível o suficiente para ser útil. Invisível o suficiente para ser esquecida. Começou no dia em que minha mãe morreu. Eu tinha 17 anos, de pé no escritório de Roberto, enquanto Valéria media as janelas para novas cortinas antes, mesmo de termos realizado o funeral. A filha adotiva não oficial. Ela me chamou na recepção, sua mão manicurada no meu ombro como uma marca. O pequeno caso de caridade de Roberto do primeiro casamento. A verdade era mais simples e mais cruel. Eu era o lembrete da mulher que Roberto realmente amou. Enquanto Diego conseguiu o escritório de canto aos 25, trabalhei em um depósito convertido. Enquanto ele participava de reuniões do conselho como o futuro da Mendes Corporações, eu escrevia fantasma as propostas que fechavam nossos maiores contratos. A aquisição da Meridian, minha análise. A expansão em Xangai, minhas negociações conduzidas às 3 da manhã do meu apartamento enquanto Diego recebia o crédito nas apresentações matinais. Você deveria ser grata. Valéria me lembrava todo Natal, geralmente depois de vários copos de vinho. Nem muitas garotas com seu histórico conseguem essas oportunidades. Meu histórico. A filha de Helena Santos, a CFO brilhante que havia construído a Mendes Corporações de uma firma regional a uma potência nacional, antes do câncer levá-la aos 39. A mulher cujo gênio financeiro Roberto havia casado, cujas estratégias ele ainda usava, cuja filha ele não suportava olhar porque eu tinha os olhos dela. Mas havia coisas sobre minha mãe que Valéria nunca soube. Coisas que Roberto nunca se deu ao trabalho de investigar, como as reuniões noturnas com Marcos Silva, os documentos selados e cofres de segurança pela cidade, as transferências silenciosas de autoridade que aconteceram enquanto todos focavam no império visível. Sua mãe sabia que este dia viria, Marcos me disse 5 anos atrás. Ela apenas não sabia que forma tomaria. Agora abandonada em uma cama de hospital com uma demissão de 2 palavras, finalmente entendi para o que ela estava me preparando. Sua mãe nunca foi apenas a CFO, Marcos disse, puxando um documento que fez minha respiração travar. Helena Santos era a acionista majoritária da holding original que se tornou Mendes Corporações. Os papéis eram datados de 2001, 3 anos antes de ela se casar com Roberto, quando ele estava lutando para manter a empresa de logística falida de seu pai à toa. As assinaturas eram claras. Helena Santos, 65% proprietária. Roberto Mendes, 35% proprietário. Mas os registros da empresa mostram Roberto como fundador. Uma revisão conveniente após a morte de sua mãe. Tiago Henrique interveio. Uma que funcionou porque Helena manteve sua propriedade através de uma estrutura fiduciária. Ela queria que Roberto fosse o rosto da empresa, mas nunca desistiu do controle. Marcos me entregou outro documento. Este era mais novo, datado apenas 5 anos atrás. Antes do câncer progredir, sua mãe estabeleceu o Fundo Fiduciário Revogável Helena Santos com 4,5 bilhões em ativos. Mas aqui está o que Roberto nunca soube. Ela mudou os termos em 2020. O fundo se torna irrevogável e transfere para você sob condições específicas. Que condições? Abandono durante incapacidade médica. Os olhos de Marcos brilharam. No momento em que Roberto assinou aqueles papéis recusando-se a pagar suas contas médicas, ele acionou a transferência. A partir de 2 semanas atrás, você não apenas herda o dinheiro, você herda seus direitos de voto, suas posições no conselho e isto. Ele puxou um pequeno cartão de plástico, um crachá de segurança nível platina, para Mendes Corporações com minha foto e um nível de autorização que eu nunca tinha visto antes. Substituição executiva. Sua mãe mandou fazer isso há 5 anos. Esteve no meu cofre esperando. Este crachá te dá acesso a tudo. Cada documento, cada sistema, cada sala no prédio, incluindo a sala de reuniões executiva. Olhei para o crachá. Ela planejou tudo isso. Ela conhecia a natureza de Roberto. Marcos disse suavemente. Ela apenas se certificou de que quando ele a mostrasse, você estaria pronta. 2 horas. Tiago Henrique disse, verificando seu telefone. A reunião anual de acionistas é esta quinta-feira no Copacabana Palace. 2.000 investidores, mídia internacional e o grande anúncio de seu pai sobre a futura liderança da empresa. Marcos puxou a agenda em seu tablet. Roberto está chamando de iniciativa da próxima geração. Ele planeja anunciar formalmente Diego como presidente, Valéria como presidente executiva e... Ele pausou. Sua remoção oficial de todos os cargos da empresa devido à incapacitação permanente.
Ele pode fazer isso? Não se você estiver lá para contestar. Os dedos de Marcos tamborilavam em sua pasta. Mas Francisca, se você aparecer, não há volta. Roberto tentará destruí-la publicamente. Ele alegará que você é mentalmente inapta, que o coma causou danos cerebrais, que você está delirando. E se eu não aparecer? Então a narrativa se mantém. Você perde acesso ao fundo fiduciário de 4,5 bilhões. Diego herda o legado de sua mãe. E cada negócio que você estruturou, cada inovação que você criou se torna oficialmente deles para sempre. Pensei nas noites que passei construindo modelos financeiros enquanto Diego festejava com clientes. As propostas que escrevi que ele leu palavra por palavra para conselhos. O acordo de Xangai que salvou a empresa da falência. Minha estratégia, sua assinatura. A mais, Tiago disse calmamente. 5 membros do conselho têm questionado a liderança de Roberto. Eles sabem que algo está errado sobre os números que Diego apresenta versus o desempenho real. Se você aparecer com provas de suas contribuições, eles terão que ouvir. Marcos terminou. Mas, Francisca, isto não é apenas sobre dinheiro ou reconhecimento. Se você fizer isso, está declarando guerra à sua própria família na frente de 2.000 testemunhas. Olhei para o crachá da minha mãe, sentindo seu peso na minha palma. 72 horas para decidir. Desaparecer silenciosamente sem nada ou lutar publicamente por tudo. O que minha mãe faria? Marcos sorriu. Ela já estaria planejando sua entrada. Antes de decidir, a expressão de Marcos escureceu. Você precisa entender o que Roberto fará se você falhar. Ele abriu outra pasta. Está cheia de documentos legais. Seu pai já rascunhou um processo. Fraude, peculato, espionagem corporativa. Ele está alegando que você esteve secretamente desviando dinheiro através de contratos de consultoria não autorizados. Mas esses contratos eram legítimos. Você sabe disso. Eu sei disso. Mas sem prova. É sua palavra contra o CEO de uma empresa de 15 bilhões. Marcos apontou para uma cláusula específica. Se ele ganhar, você não apenas perde a herança. Você enfrenta acusações criminais, potencial prisão, sua reputação profissional destruída permanentemente. Tiago Henrique se inclinou para a frente. Francisca, posso atestar seu trabalho com o Banco Safra, mas Roberto tem conexões em todos os lugares. Juízes que jogam golfe no clube dele, promotores que dependem de doações políticas da Mendes Corporações. Se você entrar naquela sala de reuniões e não puder provar tudo, ele te enterrará. E há mais, Marcos acrescentou relutantemente. Valéria tem espalhado rumores sobre seu estado mental há anos. Depressão após a morte de sua mãe, suposto abuso de substâncias, até sugestões de que o acidente de carro não foi realmente um acidente. Meu estômago revirou. Ela está dizendo que eu tentei. Ela construiu uma narrativa onde você é instável, desesperada e perigosa. Se você aparecer naquela reunião, ela terá segurança pronta para escoltá-la para fora como uma ameaça à segurança. A menos que você tenha provas irrefutáveis, documentos que eles não possam contestar, testemunhas que eles não possam desacreditar. E mais importante, você precisa manter compostura absoluta. Um surto emocional, um momento de fraqueza, e eles usarão isso como evidência de sua instabilidade. Pensei nos últimos 15 anos engolindo insultos, sorrindo através da humilhação, sendo grata por migalhas. Então tenho 72 horas para provar que sou sã, competente e valho 4,5 bilhões. Não, Marcos corrigiu. Você tem 72 horas para provar que sempre foi. Tiago Henrique puxou seu telefone e me mostrou uma thread de e-mails. Os nomes dos remetentes fizeram meus olhos se arregalarem. 5 dos membros mais influentes do conselho da Mendes Corporações. Eles têm feito perguntas há 2 anos, ele explicou. Como a divisão de Diego mostra 40% de crescimento quando ele nunca está no escritório? Porque todas as estratégias revolucionárias vêm de empresas de consultoria que ninguém pode verificar? E mais importante, por que Roberto entra em pânico toda vez que alguém menciona o nome de Helena Santos? Marcos acrescentou. Tomás Moreira do Comitê de Auditoria tem sido particularmente suspeito. Ele se lembra de sua mãe, Francisca. Ele conhece seu estilo analítico. Ele vê isso em cada proposta bem-sucedida. E ele sabe que não vem de Diego. Eles têm medo de se mover contra Roberto abertamente. Tiago continuou. Mas se alguém com legitimidade o desafiasse, eles te apoiariam. Eles ouviriam, que é mais do que Roberto espera. Tiago puxou outro e-mail. Este é de Sandra Oliveira, chefe de operações internacionais. Ela escreveu isto após o acordo de Xangai. Quem quer que realmente estruturou este acordo é um gênio. Sei que não foi Diego. Ele não conseguia nem pronunciar o nome do cliente corretamente. Marcos me entregou um pendrive. Cada e-mail, cada documento, cada pedaço de evidência que coletamos.
Mas Francisca, a prova mais poderosa é esta. Ele me mostrou um e-mail da minha própria conta corporativa, enviado para Tiago 5 anos atrás, delineando o plano completo de reestruturação que salvou a fusão do Banco Safra. Foi copiado para uma conta cega que Marcos havia mantido. Carimbo de data-hora, 3h47 da manhã. Mesma noite em que Diego foi fotografado em um cassino de Vegas. Sua pegada digital prova tudo. Quando você trabalhou, o que você criou, como você construiu quase metade do valor desta empresa enquanto eles fingiam que você não existia. Temos a prova, Tiago disse simplesmente. A questão é, você é forte o suficiente para usá-la? Meu telefone tocou às 18 horas. O nome de Roberto na tela. A primeira vez que ele ligou em 3 meses... Francisca, sua voz era fria, businesslike. Ouvi que você está acordada. Olá, pai. Não vamos fingir, certo? Papéis farfalhavam no fundo. Você precisa assinar os documentos de sucessão. Diego assumirá suas responsabilidades. Estive em coma por 3 meses. E a empresa seguiu em frente. Assine os papéis. Você parou de pagar minhas contas médicas. Uma pausa. A empresa precisa alocar recursos eficientemente. A empresa ou você? Seu tom ficou mais agudo. Assine os papéis, Francisca. Não torne isso difícil. Preciso de tempo para pensar. Você tem até quinta de manhã. Se esses papéis não estiverem assinados, terei que explicar sua incapacidade mental ao conselho. Você prefere isso? Você está me ameaçando? Estou oferecendo uma saída graciosa. Aceite. E se eu não aceitar? Então você aprenderá o que realmente significa estar sozinha. Sem emprego, sem referências, sem família. Vou garantir que cada firma em São Paulo saiba que você é instável. Como você disse sobre a mamãe? Silêncio, depois perigosamente calmo. Sua mãe estava doente. A mente dela estava perfeita até o fim. Assine os papéis, Francisca. Ou vou mostrar a todos exatamente o quanto você se parece com ela. A linha morreu. Marcos, que estava ouvindo no viva voz, balançou a cabeça. Ele acabou de ameaçá-la em uma linha gravada. Ele não sabe que está gravado. Não. Marcos sorriu sombriamente. Ele não sabe muitas coisas, incluindo o fato de que 3 membros do conselho acabaram de confirmar que participarão de uma sessão de emergência se você convocar uma. Olhei para meu telefone. 3 dias para me preparar para a guerra. Contra o homem que me criou e me abandonou no mesmo... Suspiro. Preciso sair deste hospital. Já providenciado. Você receberá alta amanhã de manhã. Valeria chegou na manhã seguinte como uma tempestade de salto alto de grife. Seu advogado seguindo atrás dela. Ela não bateu. O privilégio sempre foi sua entrada preferida. Francisca. Ela disse meu nome como se tivesse gosto amargo. Você parece consciente. Olá, Valéria. Ela jogou uma pasta na minha cama. Seu perfume dominando o cheiro antisséptico do hospital. Assine estes. Daremos a você um pacote de indenização. 250 mil reais. Mais do que generoso considerando... Considerando o quê? Considerando que você não foi... Nada além de um dreno para esta... Família por 15 anos. Ela examinou sua manicure. Você sabe quanto Roberto gastou em sua educação, sua moradia, as contas médicas de sua mãe antes dela morrer? Minha mãe tinha seu próprio dinheiro. A risada de Valéria foi aguda. Sua mãe não tinha nada além de dívidas e delírios. Roberto salvou vocês 2 por pena. Peguei meu telefone, sutilmente iniciando uma gravação. É isso que você diz às pessoas? É a verdade. Você tem vivido de nossa caridade, aproveitando-se da culpa de Roberto. Mas isso acaba agora. 15 anos trabalhando 18 horas por dia é aproveitar? Que trabalho? A voz de Valéria subiu, sentada naquele escritório de armário fingindo contribuir. Diego faz o trabalho real. Você é apenas despesa que não precisamos mais. Seu advogado deu um passo à frente. A senhora Mendes está oferecendo generosos 250 mil. Por 15 anos construindo 40% do valor desta empresa? O rosto de Valéria corou. Você não construiu nada. Você não é nada. Sem esta família, você estaria na rua. Sem minhas estratégias, esta família estaria falida. Delirante, assim como sua mãe. Ela se inclinou perto. Assine os papéis ou vou pessoalmente garantir que você nunca trabalhe em lugar nenhum novamente. Marcos escolheu aquele momento para entrar. Senhora Mendes, eu teria cuidado ao fazer ameaças em um hospital. Estes lugares têm excelentes câmeras de segurança. Valéria se endireitou reconhecendo-o. Silva, eu deveria saber que você interferiria. Estou apenas protegendo os interesses da minha cliente como sua mãe me pediu. Diego apareceu 1 hora depois que Valéria saiu, casual em seu traje de golfe. Meu meio-irmão havia herdado a altura de Roberto, mas não sua disciplina. Aos 30, ele já mostrava sinais de vida macia. Oi, mana.
Ele se jogou na cadeira do visitante como se estivéssemos tomando café, não negociando meu apagamento. Últimos meses difíceis, hein? Pode-se dizer isso. Olha, vou direto ao ponto. Ele puxou seu telefone, me mostrando uma tela de transferência bancária. 25 milhões em dinheiro hoje. Tudo que você tem que fazer é assinar seus direitos e desaparecer. 25 milhões? É mais do que justo. Você começa do zero em outro lugar. Talvez Europa. Você sempre falou sobre Paris. Quando eu tinha 12 anos. Diego deu de ombros. A questão é, você pega o dinheiro. Todos seguimos em frente. Sem drama na reunião de acionistas. Sem disputas familiares confusas. E você se torna presidente. Eu já sou basicamente. Isso apenas torna oficial. Ele se recostou, supremamente confiante. Vamos lá, Francisca. Você nunca foi realmente material executivo. Todo aquele tempo no seu pequeno escritório rodando, planilhas. Isso não é liderança. E quanto ao acordo de Xangai? E quanto a ele? O que salvou a empresa? Quem estruturou isso? Diego riu. A equipe de consultoria. Obviamente, eu os gerenciei brilhantemente. Qual era o nome do cliente? Seu sorriso vacilou. Por que isso importa? Você apresentou o acordo ao conselho. Certamente você se lembra do nome do cliente. Isso é ridículo. Olha, 25 milhões é minha oferta final. Pegue ou deixe. Marcos deu um passo à frente de onde estava parado junto à janela. Senhor Mendes, você está tentando subornar uma acionista antes de uma votação oficial? Diego pulou. Quem diabos? Silva. O que você está fazendo aqui? Documentando tudo. Marcos disse calmamente. Por favor, continue. Você estava dizendo algo sobre Francisca não ser material executivo. Diego pegou seu telefone. Esta conversa acabou. Francisca, você tem até amanhã. Então a oferta desaparece. Como a lealdade familiar? Ele pausou na porta. Família? Você nunca foi realmente família. Pergunte ao papai. Depois que Diego saiu, fiquei em silêncio por 1 minuto completo. 3 ofertas, 3 insultos, 3 confirmações de que nunca fui nada mais do que um inconveniente para eles. Marcos esperou, paciente como sempre. O que você está pensando? Estou pensando no funeral da mamãe. Virei o crachá platina em minhas mãos. Roberto fez um discurso sobre parceria e legado. Valéria estava lá com um vestido preto que provavelmente custou mais do que o caixão da mamãe. Diego tinha 16 anos, mandando mensagem durante o serviço. E você? Eu tinha 17, me perguntando por que a mulher que construiu tudo estava sendo enterrada como uma nota de rodapé. Peguei meu telefone e percorri os contatos até encontrar o número que precisava. Marcos, você pode configurar uma chamada em conferência segura? Com quem? Tomás Moreira, Sandra Oliveira e os outros membros do conselho que Tiago mencionou. É hora de eles ouvirem a verdade. Marcos sorriu. E Roberto? Ele quer guerra. Ele terá uma. Disquei outro número. Tiago, é Francisca. Preciso de cada e-mail, cada documento, cada pedaço de evidência pronto para a quinta. E preciso de mais uma coisa. Diga. Uma repórter da revista Exame que não tenha medo de Roberto Mendes. Conheço a pessoa certa. Carolina Braga. Ela tem investigado padrões irregulares nos relatórios da Mendes Corporações há 2 anos. Perfeito. Levantei, firme pela primeira vez desde que acordei. Marcos, preciso de um terno para a quinta. Algo que diga que não sou a garota de 17 anos. Assustada que eles enterraram com minha mãe. Conheço o lugar exato. E Marcos, segurei o crachá. Certifique-se de que a segurança sabe que usarei isto. Quero entrar pela entrada executiva. Aquela que Roberto pensa que só ele pode acessar. Com prazer. Eles queriam que eu desaparecesse silenciosamente, gratamente, sem valor. Mas na quinta de manhã, na frente de 2.000 testemunhas, eles aprenderiam o que a filha de Helena Santos realmente valia. Sua família já subestimou seu valor? Deixe um comentário abaixo. E se você quer ver o que acontece quando uma família gananciosa enfrenta 4,5 bilhões de verdade, aperte o botão de curtir e se inscreva para não perder o clímax que está chegando. Esta história está prestes a dar uma virada que Roberto Mendes nunca viu chegar. Terça de manhã. O escritório de advocacia de Marcos parecia uma sala de guerra. Ele me levou a um cofre que nunca tinha visto antes, escondido atrás de uma estante que parecia puramente decorativa. Sua mãe configurou isso em 2008, ele explicou, digitando um código complexo. Ela disse que você saberia quando abrir. Dentro do cofre havia 3 itens. Um envelope manila grosso marcado com o selo do estado de São Paulo, uma fotografia que nunca tinha visto e uma carta na letra da minha mãe. A fotografia me parou no seco. Mostrava minha mãe com 5,
Pessoas no que parecia ser uma cerimônia de assinatura. Um deles era um Roberto mais jovem, parecendo desconfortável. Os outros eram os investidores originais da Mendes Corporações, todos os quais haviam misteriosamente vendido suas ações para Roberto depois que a mamãe morreu. Esta é a incorporação original, Marcos confirmou, puxando o documento selado. Certificado de Corporação de São Paulo. SP 20978432. Sua mãe como acionista majoritária, Roberto como sócio minoritário, reconhecido em cartório, arquivado e de alguma forma removido dos registros públicos após a morte dela. A carta era datada de 1 semana antes dela morrer. Minha querida Francisca, se você está lendo isto, Roberto mostrou sua verdadeira natureza. Os documentos nesta caixa são seu direito de nascença. Construí a Mendes Corporações não por riqueza, mas para provar que brilhantismo não precisa de pedigree. Você tem esse brilhantismo. Use-o sabiamente. O crachá é sua chave. O fundo é sua arma. Mas este certificado, este é sua prova de que você nunca foi o caso de caridade deles. Você sempre foi a herdeira. Com amor, mamãe. Marcos puxou o último item, um pendrive rotulado. Gravações de segurança 2009-2024. O que é isso? Cada reunião importante onde você apresentou estratégias que Diego depois reivindicou. Sua mãe mandou instalar câmeras que Roberto nunca soube. Ela sabia que este dia chegaria. Segurei o certificado. Isso muda tudo. Não, Marcos corrigiu. Isso prova tudo. Tiago Henrique chegou ao escritório, de Marcos com um laptop e uma equipe de executivos do Banco Safra que reconheci de anos de videoconferências secretas. Francisca, Tiago abriu o laptop. Compilamos tudo. A tela se encheu de threads de e-mail datando de 5 anos atrás. Cada um meticulosamente documentado, com cabeçalhos intactos e assinaturas digitais verificadas. Este é o meu favorito, disse Patrícia Costa, diretora de estratégia do Safra. Dezembro de 2023. Diego apresentou seu plano de reestruturação para a nossa fusão asiática. Exceto que aqui está seu e-mail para nós de 3 semanas, antes com a estratégia, idêntica até o posicionamento de, vírgula. Outro executivo, Daniel Pereira, puxou uma thread diferente. O acordo de Xangai que salvou a Mendes Corporações. Você nos enviou a estrutura 6 meses antes de Diego sequer saber que Xangai existia. Temos 43 e-mails entre você e nossa equipe. Todos com carimbo de horário entre 2h e 5h da manhã. Por que esses horários? Marcos perguntou. Porque é quando Diego estava confiavelmente inconsciente. Admiti. Eu poderia trabalhar sem interrupção. Tiago clicou em mais evidências. Em 5 anos você aconselhou em negócios no valor de 6 bilhões. Nosso conselho sabe disso. Vários CEOs da Fortune 500 sabem disso. As únicas pessoas que não sabem estão sentadas na sala de reuniões da Mendes. Até quinta, Patrícia acrescentou. Tiago já informou a revista. Exame que o Banco Safra fará uma declaração sobre nossa consultora, Sombra, que tem impulsionado o crescimento da Mendes. Você fará isso? Tiago disse seriamente. Francisca, você nos rendeu centenas de milhões. Mais importante, você nunca tentou tirar crédito ou aproveitar isso para ganho pessoal. Esse tipo de integridade é raro. Daniel puxou um último e-mail. Este é de Roberto para nosso CEO no mês passado, afirmando que Diego era o arquiteto de nossa parceria. Estamos preparados para corrigir publicamente essa concepção equivocada. Olhei para a tela. 5 anos de e-mails às 3 da manhã. Prova de que enquanto minha família dormia, eu estava construindo o império deles. Marcos segurou o crachá platina, sua superfície captando a luz. Este não é apenas um cartão de acesso. Sua mãe embutiu algo notável nele. Ele o inseriu em um leitor conectado ao seu laptop. Imediatamente, telas se encheram de dados que nunca tinha visto antes. Acesso administrativo completo aos servidores da Mendes Corporações, ele explicou. Cada e-mail que Roberto já enviou, cada arquivo deletado, cada conta oculta. Sua mãe construiu uma porta dos fundos que esteve esperando 15 anos. Isso é legal? Completamente. Ela era acionista majoritária e diretora de segurança de tecnologia, um título que Roberto esqueceu que existia. Ela tinha autoridade legal para manter acesso de supervisão, e essa autoridade passou para você. Percorri os arquivos. Lá estava, numa pasta rotulada, planejamento de sucessão, datada do mês antes da mamãe morrer. Dentro, centenas de documentos mostrando que ela estava se preparando para remover Roberto como CEO. Ela sabia. Ela suspeitava. Olhe isto. Marcos puxou uma thread de e-mail entre Roberto e Valéria de 2009, 6 meses antes do diagnóstico da mamãe. Eles já estavam discutindo a vida após Helena. Outro arquivo chamou minha atenção. Atas do Conselho. Confidencial.
As reais, não as versões higienizadas que Diego apresentava. Elas mostravam 5 membros do conselho repetidamente, questionando a competência de Diego, apenas para serem calados por Roberto. E isto, apontei para um arquivo rotulado. Protocolo de substituição executiva. É seu as na manga. Com este crachá, você pode trancar Roberto fora de seu próprio escritório, congelar as contas corporativas de Diego e acessar o sistema de apresentação da sala de reuniões. Tudo legalmente. Tudo dentro dos protocolos de segurança estabelecidos de sua mãe. Segurei o crachá. Ela realmente pensou em tudo. Não, Marcos sorriu. Ela pensou em você. Há uma diferença. Quarta à noite. Menos de 12 horas até a reunião de acionistas. Carolina Braga, da revista Exame, estava sentada à minha frente na sala de conferências de Marcos, seu gravador ligado. 2.000 participantes, mídia internacional, e Roberto Mendes não tem ideia de que você está vindo. Ele pensa que estou quebrada em uma cama de hospital decidindo qual oferta insultante aceitar. O local é o Copacabana Palace, ela continuou. Base de poder de Roberto. Ele realizou cada grande anúncio lá por 20 anos. A equipe, a segurança, até a equipe de AV, todos respondem a ele. Ou assim ele pensa. Marcos interveio, deslizando um documento pela mesa. A empresa controladora do Copacabana, Palace é cliente do Banco Safra. Tiago fez uma ligação. A equipe de AV agora tem instruções para dar acesso total a Francisca, ao sistema de apresentação. Carolina fez anotações. A reunião começa às 10 horas, a apresentação da iniciativa da próxima. Geração de Roberto está agendada para 10h30. Quando você fará sua entrada? 10h29, eu disse, justo quando ele está prestes a subir no palco. Pela entrada principal, a entrada executiva, aquela que apenas membros do conselho podem acessar. Toquei o crachá. Aqui ele não sabe que posso abrir. E seus aliados? 5 membros do conselho estarão estrategicamente sentados. Tomás Moreira perto da frente. Sandra Oliveira pelos investidores internacionais. Os outros espalhados pelos acionistas institucionais. Carolina levantou os olhos de suas anotações. Você percebe que isso será o equivalente corporativo de uma execução pública? Roberto passou 30 anos construindo sua reputação. Ele passou 30 anos roubando o legado da minha mãe. Quinta, estou pegando de volta. E quanto a Diego e Valéria? Estarão no palco com Roberto, parte de sua grande apresentação. Eles não me verão chegar até eu estar no pódio. Carolina sorriu. Isso vai ser notícia de primeira página. Bom, eu disse. Minha mãe não merece nada menos. Quinta, 7 Bial. Fiquei diante do espelho na suíte de hóspedes de Marcos, ajustando o terno Armani preto que ele mandou fazer sob medida durante a noite. O colar de pérolas de minha mãe, a única coisa que Roberto não tentou reivindicar, repousava contra a camisa branca impecável. Você parece com ela, Marcos disse da porta. Helena usou a mesma roupa quando apresentou a Mendes. Corporações aos investidores. Pela primeira vez, meu telefone vibrou com mensagens de aliados. Tomás Moreira. Em posição. Membros do conselho prontos. Sandra Oliveira. Investidores internacionais informados. Eles estão intrigados. Tiago Henrique. Equipe do Safra no lugar. Carolina Braga tem credenciais de imprensa da primeira fila. Outra mensagem. Esta de Roberto. Última chance. Assine os papéis ou enfrente as consequências. Não respondi. A viagem ao Copacabana Palace levou 20 minutos. O distrito financeiro do Rio já estava fervilhando com atividade. Através da janela do carro, pude ver banners anunciando a reunião anual de acionistas da Mendes Corporações. A próxima geração. Nervosa? Marcos perguntou. Não. Toquei o crachá no meu bolso. Por 15 anos estive me preparando para este momento sem saber. Cada planilha, cada noite tardia, cada insulto engolido, tudo leva aqui. Tiago ligou quando paramos na entrada de serviço. Roberto já está lá dentro. Pressão total com investidores. Diego está trabalhando a multidão mais jovem. Valéria está encantando o dinheiro antigo. Eles não têm ideia do que está vindo. Segurança? 5 guardas na entrada principal. 2 na executiva. Todos foram informados sobre sua autorização de crachá. Verifiquei meu relógio. 9h15. 45 minutos até a apresentação de Roberto. 44 minutos até eu destruir tudo que ele construiu sobre mentiras. Francisca! Marcos disse quando saí do carro. Sua mãe ficaria orgulhosa. Ela ficaria vingada, corrigi. Há uma diferença. A entrada executiva estava a 15 metros de distância. Além dela, 2.000 pessoas estavam prestes a testemunhar o erro mais caro da vida de Roberto Mendes.
O saguão do Copacabana Palace era um mar de ternos caros e sorrisos calculados. Através das portas de vidro, podia ver a elite financeira do Rio, todos ali para o grande anúncio de Roberto. Roberto estava no centro de tudo, trabalhando a sala com charme praticado. Valéria deslizava entre grupos de investidores, sua risada ecoando pelos pisos de mármore. Diego segurava corte perto da estação de café, cercado por executivos mais jovens, que pendiam em cada palavra sobre liderança inovadora. Senhorita Mendes? Um guarda de segurança apareceu ao meu lado. Senhor Silva disse que você precisaria de acesso à entrada executiva. Ainda não. Estou esperando o momento certo. No monitor, vi Tomás Moreira chegar, seguido por Sandra Oliveira. Eles não se reconheceram, mas ambos se posicionaram estrategicamente no saguão. Carolina Braga já estava lá dentro, seu crachá de imprensa visível, seu fotógrafo pronto. 9h45. Roberto começou a se mover em direção ao salão, seu séquito seguindo. Podia vê-lo verificando seu telefone, provavelmente se perguntando por que eu não tinha respondido à sua ameaça. Senhora, o guarda de segurança disse calmamente, há algo que você deveria saber. Sr. Mendes especificamente nos instruiu a ficar de olho em você. Ele disse que você poderia tentar interromper a reunião. Meu coração pulou. Mas ele esqueceu uma coisa. O guarda sorriu levemente. Minha filha trabalha na contabilidade. Ela sabe quem realmente salvou a empresa durante a crise de Xangai. Seu crachá substitui as instruções dele de qualquer forma. Mas eu queria que você soubesse... Nem todos aqui são cegos para a verdade. 9h50. O saguão estava esvaziando quando os participantes entravam no salão. Obrigada, eu disse ao guarda. Senhora, arrase com eles. Sorri, tocando o crachá no meu bolso. 10 minutos até o show. 10 minutos até Roberto aprender que me abandonar naquele hospital foi o começo do fim dele. 25. A entrada executiva se erguia diante de mim. Portas de vidro fosco pelas quais nunca tive permissão de passar em 15 anos, trabalhando na Mendes Corporações. Puxei o crachá platina, o último presente da minha mãe. O scanner apitou. Por um batimento cardíaco, nada aconteceu. Então as travas se desengajaram com um clique decisivo. Tentativa de acesso inválida. Um guarda mais jovem gritou correndo. Senhora, esta entrada é restrita a... Seu supervisor, aquele cuja filha trabalhava na contabilidade, levantou a mão. Verifique seu sistema novamente, João. O guarda mais jovem olhou para seu tablet, seus olhos se arregalando. Substituição platina. Nível executivo alfa. Ele olhou para mim confuso. Mas apenas 3 pessoas na empresa têm esse nível. Sr. Mendes, o fundador original e Helena Santos. Minha mãe, eu disse calmamente. O supervisor abriu a porta mais amplamente. O corredor de acesso à sala de reuniões é em frente, senhorita Mendes. Sua autorização substitui todos os outros protocolos de segurança. Caminhei pela entrada da qual fui impedida toda a minha vida adulta. O corredor executivo era tudo que a entrada regular não era. Pisos de mármore, arte original, orquídeas frescas em vasos de cristal. Este era o caminho do poder, a rota que minha mãe havia percorrido quando estava construindo o império, que Roberto agora reivindicava. Através das paredes de vidro do corredor, podia ver o salão. 2.000 participantes acomodados em seus assentos. Roberto estava ao lado do palco, revisando suas anotações uma última vez. Diego e Valéria já estavam sentados no palco, sorrindo para os fotógrafos. 10h28. Roberto começou a caminhar em direção ao pódio. A mensagem de Marcos chegou. Equipe de AV pronta. Sua apresentação está carregada. Tiago Henrique. Equipe do Safra em posição. Carolina Braga. Gravando tudo. Ar 29. Roberto alcançou o pódio. Seu sorriso amplo e confiante. Senhoras e senhores, bem-vindos ao futuro da Mendes Corporações. Hora de apresentá-lo ao passado que ele tentou enterrar. A voz de Roberto encheu o salão, suave e comandante. Hoje marca um momento crucial na história da Mendes Corporações. A iniciativa da próxima geração não é apenas sobre sucessão, é sobre evolução. Fiquei nas coxias, observando-o trabalhar a multidão. Ele era bom, devo isso a ele. Por 30 anos, construí esta empresa de uma pequena firma de logística a um império de 15 bilhões. Ele clicou seu controle remoto e gráficos apareceram, nas telas massivas. Gráficos que reconheci. Minha análise, minhas projeções, com o nome dele anexado. Mas sucesso não é sobre o passado. É sobre o futuro. É por isso que tenho o orgulho de anunciar que Diego Mendes assumirá o cargo de presidente com efeito imediato. Aplausos educados. Diego levantou, acenando para a multidão com humildade praticada. Valéria Mendes, Roberto continuou, servirá como presidente executiva.
trazendo suas décadas de experiência para guiar nossa visão estratégica. Mais aplausos. Valéria se levantou graciosamente, cada centímetro a matriarca corporativa. Agora, alguns de vocês perguntaram sobre os papéis de outros membros da família no futuro da empresa. Tom de Roberto mudou, tornou-se sombrio. É com pesar que devo abordar a situação com Francisca Mendes. Minha mão apertou o crachá. Devido a complicações médicas recentes resultando em comprometimento cognitivo significativo, Francisca não poderá mais continuar em qualquer capacidade com a Mendes Corporações. Desejamos a ela o melhor em sua recuperação. E fizemos arranjos, apropriados para seu cuidado. Murmúrios ondularam pela multidão. Vi Tomás Moreira se inclinar para a frente. Sandra Oliveira trocou olhares com outros membros do conselho. Roberto levantou a mão para silêncio. Sei que estas são notícias difíceis, mas asseguro-lhes que o futuro da empresa nunca esteve tão brilhante. Diego e Valéria irão. Foi quando empurrei a porta da sala de reuniões. O som ecoou pelo salão. 2.000 cabeças se viraram. O sorriso de Roberto congelou em seu rosto. A caminhada até o palco pareceu ao mesmo tempo eterna e instantânea. 2.000 pares de olhos acompanharam meu movimento pelo salão. Ouvi suspiros, sussurros, o clique da fotógrafa de Carolina Braga capturando cada passo. Francisca. A voz de Roberto rachou pelo microfone. Você não deveria estar aqui. Você não está bem. Subi as escadas do palco com calma deliberada. Diego havia se levantado pela metade de sua cadeira, seu rosto passando por confusão e alarme. Valéria agarrava o apoio de braço, seus nós dos dedos brancos contra suas unhas vermelhas. Bom dia, eu disse aproximando-me do pódio. Minha voz carregou sem o microfone, clara e firme. Peço desculpas pela interrupção, mas acredito que os acionistas merecem ouvir a verdade antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro da Mendes Corporações. Roberto se moveu para me bloquear. Segurança. Segurei o crachá platina. Os guardas que haviam começado a avançar pararam imediatamente. Tenho autoridade de substituição executiva, anunciei pegando o microfone. Concedida por Helena Santos, acionista majoritária e cofundadora da Mendes Corporações. Isso é ridículo, Roberto sibilou. Mas o microfone captou, transmitindo seu pânico para todos. Virei para encarar a audiência. Tomás Moreira já estava de pé. Sandra Oliveira tinha seu telefone gravando. Tiago Henrique me deu o mais leve aceno. Meu nome é Francisca Mendes, eu disse. Filha de Helena Santos. Pelos últimos 15 anos, fui a arquiteta por trás de 40% do crescimento desta empresa. Cada grande aquisição, cada expansão internacional, cada inovação que Diego Mendes apresentou a vocês originou-se da minha mesa no depósito convertido que me foi dado como escritório. O murmúrio ficou mais alto. Fotógrafos pressionaram mais perto do palco. E hoje, continuei mantendo contato visual com a audiência. Estou aqui para mostrar a vocês exatamente o que Roberto Mendes tem escondido. Marcos. As telas atrás de mim piscaram para a vida. As telas massivas exibiram o documento que mudou tudo. Certificado de Corporação de São Paulo. SP21978430. Isto, eu disse enquanto suspiros ondulavam pelo salão. É o documento de incorporação original da Mendes Corporações. Como vocês podem ver, Helena Santos possuía 65%. Roberto Mendes possuía 35%. Isso é uma falsificação, Roberto gritou, mas seu rosto havia ficado pálido. Marcos se levantou de seu assento na terceira fila. Sou Marcos Silva, sócio sênior na Silva Wittmann e Associados. Posso confirmar a autenticidade deste documento. Eu mesmo o reconheci em cartório em 2001. O próximo slide apareceu. O testamento de minha mãe. O Fundo Fiduciário Revogável Helena Santos, continuei. Avaliado em 4,5 bilhões, estava programado para transferir para mim sob condições específicas. Essas condições foram cumpridas 2 semanas atrás quando Roberto Mendes assinou papéis me abandonando durante incapacidade médica. Cliquei para o próximo slide. Os papéis de abandono de Roberto, sua assinatura ousada e inconfundível. Você assinou mais do que minhas contas médicas, pai. Você acionou a cláusula de transferência. A multidão explodiu. Membros do conselho estavam de pé. Investidores gritavam perguntas. Câmeras piscavam como luzes estroboscópicas. Isso é ilegal, Valéria berrou de sua cadeira. Ela é mentalmente incompetente. Sou. Cliquei novamente. A tela se encheu de e-mails, dezenas deles. Todos com carimbo de data a hora. Todos mostrando meu trabalho. Estas são minhas comunicações com o Banco Safra nos últimos 5 anos. Cada estratégia, cada análise, cada negócio que construiu o valor desta empresa. Tiago Henrique se levantou. Posso confirmar que Francisca Mendes tem sido nossa consultora sombra por 5 anos.
Suas estratégias geraram mais de 6 bilhões em valor para ambas as nossas firmas. Roberto pegou o microfone. Isto é um golpe. Segurança, remova-a. Mas a segurança não se moveu. Estavam olhando para a tela, para a prova de que o verdadeiro poder na Mendes Corporações acabava de se revelar. Tiago Henrique comandou a sala no momento em que se levantou. O CEO do Banco Safra não se levantava por qualquer um. Senhoras e senhores, sua voz carregou sem microfone. Permanecia em silêncio sobre as operações da Mendes Corporações por cortesia profissional. Isso termina hoje. Ele caminhou em direção ao palco, cada passo deliberado. Por 5 anos, Francisca Mendes tem sido a mente estratégica por trás de cada grande sucesso da Mendes Corporações. O acordo de Xangai que salvou esta empresa da falência. Francisca o projetou de seu apartamento às 3 da manhã enquanto Diego Mendes estava documentado em um cassino de Las Vegas. Diego saltou de sua cadeira. Isso é difamação. É fato. Tiago puxou seu telefone projetando e-mails nas telas. Aqui está a proposta de Francisca, enviada para mim 6 meses antes do negócio ser anunciado. Aqui está a apresentação de Diego ao conselho. Palavra por palavra idêntica, exceto pela assinatura. Patrícia Costa do Safra se levantou. A expansão europeia que gerou 2 bilhões reais em receita. Estrutura de Francisca submetida. A nós enquanto ela era, supostamente, apenas equipe de suporte. Outro executivo do Safra se levantou. A integração de IA que modernizou sua cadeia de suprimentos. Francisca codificou o algoritmo inicial ela mesma. Temos os commits do GitHub. Tomás Moreira finalmente falou da audiência. Como chefe do comitê de auditoria, suspeitei disso por anos. A qualidade do trabalho supostamente de Diego nunca correspondeu às suas capacidades reais. Agora sabemos por quê. Sandra Oliveira acrescentou. A equipe internacional tem se perguntado quem era a verdadeira estrategista. Cada expansão bem-sucedida tinha a mesma assinatura analítica, precisa, inovadora, à frente das tendências de mercado. Isso não era Diego, era Francisca. O rosto de Roberto havia ficado roxo. Isto é conspiração. Vocês todos estão envolvidos. Sim, Tiago disse simplesmente. Estamos todos envolvidos, na verdade. A questão é, o que você vai fazer sobre isso, Sr. Mendes? Demitir o Banco Safra? Alienar cada membro do conselho que valoriza a competência sobre nepotismo? A multidão estava em caos. A verdade estava exposta e não havia como enterrá-la novamente. Tomás Moreira caminhou até o palco com 4 outros membros do conselho. A multidão ficou em silêncio. Quando membros do conselho se movem como uma unidade, sangue corporativo está prestes a ser derramado. Convoco uma sessão de emergência do conselho. Tomás anunciou. Aqui mesmo, agora. Você não pode fazer isso. Roberto protestou. De acordo com os estatutos corporativos, 5 membros do conselho podem convocar uma sessão de emergência na presença de acionistas. Tomás segurou um documento. Temos 5. Na verdade, ele olhou ao redor quando mais 2 membros do conselho se levantaram. Temos 7. Sandra Oliveira pegou o microfone. Proponho um voto de desconfiança em Roberto Mendes como CEO. Apoiado, disse outro membro do conselho. Isto é um golpe, Roberto gritou. Não, Tomás disse calmamente. Isto é governança corporativa. Você tem mentido aos acionistas por 15 anos, reivindicando crédito por trabalho feito por alguém que você sistematicamente marginalizou. Isso é fraude. Valéria tentou deixar o palco, mas câmeras bloqueavam cada saída. Diego sentou congelado, seu rosto branco como papel. Todos os membros do conselho a favor de remover Roberto Mendes como CEO? Tomás perguntou. 7 mãos se levantaram imediatamente. Então 1/8, 1/9. Em 30 segundos, 12 dos 15 membros do conselho tinham suas mãos levantadas. Moção aprovada. O salão explodiu. Investidores estavam em seus telefones, sem dúvida ligando para suas firmas. O preço das ações provavelmente estava enlouquecendo. Proponho ainda, Sandra Oliveira continuou, nomear Francisca Mendes ao conselho de diretores com efeito imediato. Apoiado. Todos a favor? Unânime. Roberto cambaleou para trás. Vocês não podem... Eu construí esta empresa. Não, eu disse calmamente. Mas o microfone carregou minhas palavras para cada canto do salão. Minha mãe construiu esta empresa. Você apenas recebeu o crédito por isso. E agora, finalmente, a filha de Helena Santos está tomando seu lugar legítimo. O aplauso começou lentamente. Depois se transformou em trovão. 2.000 testemunhas da queda de Roberto Mendes e da ascensão da herdeira que ele tentou enterrar. Este é o momento em que o karma finalmente alcança. Se você está gostando desta história sobre justiça e reversão de fortunas, por favor, aperte o botão de inscrição e ative o sininho.
Comente, Karma, se você acha que Roberto mereceu o que está vindo a seguir. As consequências estão prestes a ficar ainda mais interessantes. A compostura de Roberto se despedaçou completamente. Ele agarrou o pódio, seus nós dos dedos brancos, dirigindo-se à multidão com fúria desesperada. Isto é ilegal. Ela está manipulando todos vocês. O acidente, o coma. Ela tem danos cerebrais. Sr. Mendes, Carolina Braga chamou da sessão de imprensa. Você está alegando que sua filha é mentalmente incompetente enquanto ela acabou de apresentar evidências financeiras, detalhadas e análise estratégica? Ela está sendo treinada. Silva a preparou para isto. Marcos se levantou novamente. Francisca não precisa de treinamento. Ao contrário de Diego, ela realmente entende o negócio que esteve administrando das sombras. Roberto se virou para os guardas de segurança. Estou ordenando que a removam. Eu assino seus contra-cheques. O chefe de segurança deu um passo à frente. Na verdade, Sr. Mendes, o conselho assina nossos contra-cheques. E eles acabaram de votar. Diego. Roberto se virou para seu filho. Conte a ele sobre suas conquistas. O acordo de Xangai. A boca de Diego abriu e fechou como um peixe. Os consultores. Qual era o nome do cliente? Perguntei calmamente. O silêncio de Diego era ensurdecedor. Sr. Chen da Harmony Logística, forneci. Desculpe, senhor. Smith da Harmony Logística. Nos encontramos 17 vezes por videoconferência. Você se encontrou com ele 0 vezes porque estava em Vegas. Valéria. Roberto estava se agarrando a palhas. Você ainda é presidente executiva. Os termos foram projetados na tela. Roberto Mendes. Transição para presidente consultivo. Francisca Mendes. Conselho de Diretores. Presidente de Desenvolvimento Estratégico. Diego Mendes. Reatribuição para gerente de operações regionais. Valéria Mendes. Renúncia voluntária com indenização padrão. Auditoria imediata de todas as transações históricas. Sr. Mendes. Tomás dirigiu-se a Roberto. Você aceita estes termos? Roberto ficou em silêncio por um longo momento. O salão inteiro esperou. Finalmente, Valéria sussurrou urgentemente em seu ouvido. E ele deu um único aceno amargo. Que fique registrado que Roberto Mendes aceita a transição. Tomás anunciou. Todos os membros do conselho a favor? 15 mãos se levantaram, unânime. Acionistas? Tomás perguntou à sala. Uma demonstração de apoio? A resposta foi esmagadora. Quase todas as mãos na sala subiram. Os investidores reconheciam competência quando a viam. E acabaram de testemunhar 15 anos dela revelada. Moção aprovada. Com efeito imediato, Francisca Mendes é eleita ao Conselho de Diretores. Marcos me entregou os documentos oficiais. Enquanto assinava, notei que minha assinatura parecia exatamente com a da minha mãe. Algo que Roberto provavelmente nunca se deu ao trabalho de notar. Senhorita Mendes, Tomás disse formalmente. Gostaria de se dirigir aos acionistas? Voltei ao pódio uma última vez. A Mendes Corporações foi construída sobre inovação, integridade e inteligência. Minha mãe incorporou esses valores. Por 15 anos eles foram enterrados sob ego e engano. Hoje retornamos às nossas raízes. Olhei diretamente para Roberto. A empresa prosperará. Seu legado, tal como é, permanece intacto. Mas a verdade agora está registrada. O aplauso foi diferente desta vez. Não chocado ou excitado, mas respeitoso, profissional. Esta reunião está encerrada. Tomás anunciou. Assim, em uma sala de reuniões que Roberto pensava possuir, a justiça foi servida com um voto corporativo e uma assinatura. Dentro de 1 hora, a história estava em todos os lugares. O artigo da revista Exame de Carolina Braga foi ao ar com a manchete. A CEO fantasma. Como Francisca Mendes construiu um império de um depósito. Seu fotógrafo havia capturado o momento perfeito. Eu segurando o documento de incorporação, enquanto o rosto de Roberto se desintegrava ao fundo. A Bloomberg pegou imediatamente. Mendes Corporações sobe 15%. Após revelar a arquiteta oculta do sucesso. A CNN Brasil exibiu um segmento especial. A volta de 4,5 bilhões. Filha abandonada reclama legado corporativo. Meu telefone explodiu com mensagens. CEOs que havia aconselhado secretamente, por anos finalmente, capazes de me reconhecer publicamente. Membros de conselhos de outras empresas perguntando sobre minha disponibilidade. Headhunters oferecendo salários astronômicos para pular de navio. Marcos lidava com os pedidos da mídia enquanto eu sentava no que costumava ser o escritório de Roberto, agora temporariamente meu. Através das janelas do chão ao teto, podia ver vans de notícias alinhadas do lado de fora. A Forbes quer uma exclusiva, Marcos relatou. A Você S.A. está preparando uma matéria de capa. A revista HSM quer que você escreva um artigo sobre liderança nas sombras. Depois, eu disse,
observando os itens pessoais de Roberto sendo embalados pela manutenção. Agora preciso estabilizar a empresa. Tomás Moreira bateu e entrou. O conselho quer discutir sucessão de CEO. Seu nome está no topo da lista. Não quero ser CEO, eu disse, surpreendendo-o. Quero ser diretora de estratégia. Vamos contratar um CEO que possa executar enquanto eu projeto. É isso que faço de melhor. Isso é realmente brilhante. Separar visão de operações. Meu telefone vibrou com um alerta do Google. A história havia se tornado internacional. Vingança da filha abandonada na sala de reuniões. Estava em tendência em 12 países. Mas a melhor notificação foi do meu banco. Transferência do fundo fiduciário de 4,5 bilhões concluída. O dinheiro da minha mãe. A empresa da minha mãe. Finalmente, ambos estavam onde pertenciam. A carta de renúncia de Valéria chegou dentro de 2 horas, entregue por seu advogado, que parecia ansioso para se distanciar de toda a situação. Ela havia negociado um pacote de indenização padrão, generoso por padrões normais, insultante comparado ao que havia roubado em crédito ao longo dos anos. O rebaixamento de Diego foi mais difícil de assistir. Ele sentou à minha frente na sala de conferências, sua arrogância usual completamente esvaziada. Gerente de operações regionais. Ele leu da carta de reatribuição, reportando ao vice-presidente sênior de logística. É um trabalho real, eu disse, com responsabilidades reais que você terá que realmente cumprir. Eu não sei como. Então aprenda. Eu aprendi. Você tinha talento. Eu só tinha o papai. Pela primeira vez senti um lampejo de simpatia por ele. Diego, você tem 30 anos. Não é tarde demais para se tornar competente em algo? Pegue o trabalho. Suba legitimamente. Conquistas reais. Isso é mais do que eu consegui. Você vai me ajudar? Não, mas não vou sabotá-lo também. Ficha limpa. Trabalho real. Conquistas reais. Isso é mais do que consegui. Ele assinou os papéis. Ao sair, pausou na porta. O acordo de Xangai. Eu realmente não poderia ter feito aquilo. Não poderia ter feito nada disso. Eu sei, todo mundo sabe agora. Sim, desculpe. Pelo que vale, sinto muito. Depois que ele saiu, Marcos me informou que Valéria já havia colocado a mansão de Higienópolis à venda, mudando para Florianópolis, aparentemente. Sua irmã mora lá. Distância ajuda. Diego foi matriculado em um programa de educação executiva na Fundação Dom Cabral. Ele está realmente assistindo às aulas. Talvez haja esperança para ele. E Roberto? Roberto fez sua escolha. Presidente consultivo é mais do que ele merece, mas exatamente o que o mercado precisa ver. O império da família Mendes havia sido reestruturado em uma única manhã. Valéria no exílio, Diego rebaixado para a realidade, e Roberto reduzido a uma figura de proa na empresa que alegou construir. O e-mail chegou 3 dias depois, às 2 da manhã. Roberto sempre fez seu pensamento real nas horas escuras. Francisca, falhei com você como pai. Vejo isso agora. Sua mãe ficaria envergonhada do que me tornei depois que ela morreu. Helena construiu tudo. Sei disso. Sempre soube. Mas admitir isso significava admitir que eu não era nada sem ela. Você tem o gênio dela. Não suportava ver isso. Precisar disso. Depender disso do jeito que dependia dela. Então diminuí você. Usei você. Disse a mim mesmo que era negócio. Não era negócio. Era covardia. Não espero perdão. Não espero nada. Mas você merece a verdade. Mesmo que venha 15 anos tarde demais. A empresa é sua. Sempre foi. Roberto. Li 2 vezes. Depois encaminhei para Marcos com uma nota. Guarde isso para os advogados. Por precaução. Não haveria resposta. Nenhuma cena de reconciliação. Nenhuma reunião lacrimosa. Algumas pontes, uma vez queimadas, deixam apenas lições arquitetônicas sobre como não construir. Mas fiz uma concessão. No dia seguinte, mandei restaurar o escritório de presidente consultivo. Não a suíte do CEO, mas um espaço respeitável com vista. Sua placa dizia: R. Mendes, fundador emérito. Tecnicamente verdadeiro? Emocionalmente vazio. Tomás Moreira questionou o gesto. Por que dar qualquer coisa a ele? Porque crueldade é o padrão dele, não o meu. Ele ganha um escritório, um título e um lembrete, diário de que o prédio em que se senta foi construído pela mulher que tentou apagar e agora é administrado pela filha que abandonou. Isso é muito generoso ou muito calculado. É o que minha mãe teria feito. Profissional até o fim. O e-mail de desculpas de Roberto permaneceu não lido na minha caixa de entrada por semanas. Algumas palavras chegaram tarde demais para importar. Não importa quão verdadeiras finalmente fossem. Dentro de 6 meses, a Mendes Corporações não se parecia em nada com a empresa que Roberto havia governado, através de medo e favoritismo.
A primeira mudança foi saúde. Instituí licença médica ilimitada para todos os funcionários. Ninguém jamais seria abandonado em uma cama de hospital sob minha vigilância. A política custou milhões. A lealdade dos funcionários que comprou não tinha preço. Em seguida veio transparência. Cada chefe de departamento agora apresentava seu próprio trabalho, sem mais crédito roubado, sem mais contribuições nas sombras. Uma analista júnior que esteve fazendo o trabalho de seu chefe por 3 anos foi promovida na hora quando a verdade saiu. A Fundação de Inovação Helena Santos foi lançada com 250 milhões em financiamento, apoiando empreendedoras femininas em áreas de STEM. O nome da minha mãe estava finalmente anexado a algo digno de seu legado. O depósito que havia sido meu, escritório por 15 anos, foi convertido em um espaço memorial. Uma placa dizia: desta sala de 2 a 2 metros, Francisca Mendes construiu 40% do valor desta empresa. Nunca subestime ninguém com base no tamanho de seu escritório. Marcos ajudou a estabelecer novas regras de governança corporativa. Membros da família podiam trabalhar na empresa, mas tinham que atender aos mesmos padrões de desempenho que qualquer funcionário. O nepotismo morreu uma morte regulatória. O preço das ações atingiu recordes históricos. Acontece que investidores preferiam competência a carisma. Você mudou tudo, Tomás Moreira disse durante uma reunião do conselho. Não, eu disse. Restaurei tudo. Esta é a empresa que minha mãe imaginou, construída sobre mérito, não direito de nascença. Os clientes de Xangai que havia trabalhado por anos, finalmente me conheceram pessoalmente. O Sr. Smith, anteriormente Sr. Chen em minha mente, riu quando soube a verdade. Sempre nos perguntamos: por que Diego parecia tão brilhante, por e-mail e tão confuso nas ligações? Até o final do ano, a Harvard Business School estava ensinando um estudo de caso. A Revelação Mendes, Liderança Oculta e Verdade Corporativa. A empresa da minha mãe finalmente refletia seus valores. Levou apenas 15 anos e um quarto de hospital abandonado para chegar lá. 1 ano depois, fiquei em meu novo escritório. Não a suíte do CEO, mas o espaço de diretora de estratégia que projetei eu mesma. Janelas do chão ao teto, sim. Mas também estações de trabalho para colaboração, quadros brancos cobrindo paredes inteiras e um pequeno canto dedicado à memória da minha mãe. A empresa funcionava como um relógio sob nossa nova CEO, alguém que pessoalmente recrutei da Microsoft. Eu fazia o que fazia de melhor: estratégia, inovação, construindo o futuro enquanto ela lidava com operações e execução. Simbiose perfeita. Meus dias começavam às 7 da manhã agora, não às 3 da manhã. Eu almoçava no refeitório executivo, não na minha mesa. Participava de reuniões do conselho como membro votante, não como equipe de suporte invisível. Jantar em família este domingo. Diego mandou mensagem. Ele havia sido promovido a gerente regional depois de completar seu programa na Dom Cabral e realmente merecê-lo. Estarei lá, respondi. Esses jantares aconteciam mensalmente agora. Roberto, Diego e eu. Não fazendo de conta que éramos uma família feliz, mas mantendo civilidade profissional. Valéria nunca comparecia. Florianópolis lhe caía melhor. Roberto havia envelhecido 10 anos em um. Ele falava menos, observava mais e ocasionalmente oferecia conselhos realmente úteis de seu papel consultivo. Ele nunca mencionou o passado, nem eu. O conselho quer discutir planejamento de sucessão. Tomás Moreira mencionou durante nossa revisão trimestral. Você tem 33 anos. Em 7 anos poderia ser CEO. Talvez. Ou talvez eu comece minha própria empresa. O fundo da mamãe me dá opções. O que Helena quereria? Sorri. Ela quereria que eu escolhesse por mim mesma. Essa é a diferença entre ela e Roberto. Ela construiu um império, mas criou uma filha. Ele tentou possuir ambos. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Tiago Henrique. Safra tem um novo projeto. Interessada? Respondi. Envie detalhes. Minha equipe revisará. Minha equipe. Minha escolha. Minha vida. Finalmente. O artigo da revista HSM que finalmente escrevi tinha o título O Custo da Excelência Invisível. Abria com uma verdade simples. Seu valor não diminui porque outros se recusam a vê-lo. Mas a cegueira deles não deveria determinar seu salário. 3 lições surgiram da minha história. Lições que agora compartilhava com jovens. Profissionais que entravam em contato diariamente. Primeiro, documente tudo. Cada e-mail. Cada contribuição, cada avanço de madrugada. Não por vingança, mas por realidade. Minha mãe sabia disso. Ela construiu uma trilha de evidências que sobreviveu 15 anos e sua própria morte. Seu trabalho deve ter suas impressões digitais nele, mesmo que outra pessoa deu reverência. Segundo, construa alianças fora do sistema tóxico.
Tiago Henrique e o Banco Safra conheciam meu valor quando minha própria família não conhecia. Tomás Moreira suspeitava da verdade e esperou o momento certo para agir. Marcos Silva protegeu meus interesses quando não podia me proteger. Seus aliados nem sempre compartilham seu sangue ou seu prédio. Terceiro, paciência não é passiva. Por 15 anos, não estava esperando. Estava construindo. Cada habilidade aprendida, cada relacionamento forjado, cada pedaço de evidência reunido era um tijolo na fundação da minha eventual liberdade. Roberto pensou que meu silêncio significava submissão. Significava preparação. Você se arrepende de não ter agido mais cedo? Uma jovem perguntou em uma conferência. Não. Aos 20 teria sido muito raivosa. Aos 25 muito desesperada. Aos 32 fui precisa. Timing não é sobre o relógio. É sobre prontidão. A lição mais importante. Poder não é herdado ou concedido. É construído negócio por negócio. Decisão por decisão. Frequentemente em salas onde você não deveria estar. Minha mãe sabia disso. Ela construiu um império enquanto deixava Roberto usar a coroa. Mas ela se certificou de que o verdadeiro poder transferisse para alguém que o mereceu nas sombras. Sua filha. A última conversa que importou aconteceu em uma quinta. 18 meses após a reunião de acionistas, Roberto solicitou uma reunião privada. Não em seu escritório consultivo, mas no meu. Preciso saber. Ele disse, parecendo mais velho que seus 60 anos. Você já considerou simplesmente ir embora? Pegar os 25 milhões de Diego e desaparecer? Todos os dias por 15 anos. Mas você não foi. Mamãe não teria. Ele assentiu lentamente. Helena sempre jogou o longo jogo. Isto não era um jogo. Era minha vida. Sei disso agora. Sentamos em silêncio, que não era exatamente confortável, mas não era mais hostil. Não vou me desculpar novamente, ele disse. Você não acreditaria de qualquer forma. Não acreditaria. Mas vou dizer isto. A empresa está melhor com você visível do que você já foi invisível. Essa é a coisa mais próxima da verdade que você falou em 15 anos. Ele se levantou para sair, depois pausou. Os jantares em família. Não precisamos continuar com eles. Não precisamos. Mas vamos. Uma vez por mês, 2 horas. Cortesia profissional. Esse é o limite. Por que qualquer contato? Porque ódio consome energia. Prefiro investir em outro lugar. Porque Diego está tentando se tornar melhor. Porque manter relacionamentos profissionais é o que adultos fazem. E Valéria? Valéria fez sua escolha. Distância é o limite dela e o meu. Roberto assentiu. Limites. Helena aprovaria. Ela aprovaria. Depois que ele saiu, olhei para a foto na minha mesa. Minha mãe aos 32, minha idade atual, de pé na frente do prédio original da Mendes Corporações. Ela estava sorrindo, mas seus olhos tinham o mesmo aço que agora via em meu próprio reflexo. Perdão não significa esquecer. Limites não são muros, são pontes com portões. E eu segurava as chaves. A história poderia ter terminado com vingança. Em vez disso, terminou com algo melhor. Equilíbrio. Obrigada por assistir minha história. Se você ou alguém que conhece está lutando com dinâmicas familiares tóxicas, lembre-se, seu valor não diminui com base na incapacidade de alguém de vê-lo. Por favor, se inscreva para mais histórias sobre resiliência e justiça. Comente abaixo o que você aprendeu com esta história. E lembre-se, às vezes a melhor vingança é simplesmente reivindicar o que sempre foi, legitimamente seu.